Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao canal O Time do Povo. Prazer, eu sou o Kaique Almeida, primeiro vídeo aqui do canal. Eu já tenho um canal aqui no YouTube chamado Apenas um Canal. Eu falo muito sobre o futebol em geral, também Fórmula 1. Tem um tempinho que eu não posto nada lá, mas eu criei esse outro canal aqui para falar um pouquinho sobre o Corinthians. E o primeiro vídeo do canal, eu já postei alguns shorts, mas agora o primeiro vídeo aqui do canal oficialmente é para falar sobre o clássico. Nada melhor que falar sobre o clássico, né? Melhor assim, né? Para nós corintianos não é tão bom. Mas enfim, vamos comentar um pouquinho desse jogo, que foi São Paulo 2, Corinthians 0. É um jogo que o São Paulo dominou do início ao fim. Corinthians teve uma grande chance só, para falar a verdade, quando o jogo estava 0-0, mas o São Paulo administrou muito, fez um primeiro tempo digamos, um time que estava com vontade de vencer, que é o que o Corinthians não tem, e um segundo tempo que ele administrou. O Corinthians até terminou o jogo com mais posse de bola, mas uma posse de bola inofensiva, né? Diria o Renato Gaúcho sobre a frase dele sobre a posse de bola, mas enfim. O Corinthians, quem lembra do Corinthians, que tá aqui no canal, lembra do Corinthians lá de 2012 até, vamos colocar até 2019 a data de limite aí, né? 2012 até 2019, enfim, a memória tá mais fresca, principalmente ele era Tite. O Corinthians tinha uma identidade de clássico, né? Pra quem lembra, né? Contra esse próprio São Paulo mesmo na Recopa, ganhamos 2 jogos. Então, o Corinthians não tremia em clássico. E de 2019 pra cá, essa identidade vem se perdendo, né? A gente perde todos os clássicos. Na era Abel contra o Palmeiras mesmo, eu lembro só apenas de 2 vitórias, que eu me lembro, assim, que foi uns 3-1, se eu não me engano, na Arena. E a vitória agora do Campeonato Paulista 1-0 lá, na era Abel, né, que eu me lembro. E contra o São Paulo, tá sendo esse vexame. A gente perdeu a invencibilidade que tinha contra eles na Arena. No último jogo, empatamos na Arena. E no Morumbi, só cacete. Só cacete. A gente não consegue ir no Morumbi e fazer um jogo duro. Não consegue nem segurar o empate, né? Então, esse time perdeu a identidade no clássico. Perdeu a vontade. E aí, eu não sei se isso passa por jogadores, se isso passa por técnico, se isso passa por diretoria. Enfim, tem vários problemas que vão influenciar. A gente sabe dos problemas financeiros do Corinthians. É problema de pagamento que influencia o jogador? Qual que é a postura do jogador? O que o Dorival, qual que é a preleção, né, que o Dorival faz para esses caras entrarem no clássico? Então é algo que é a história que eu falo da Libertadores, né? Tem muita gente que fala assim, o Corinthians tem que jogar Libertadores, enfim, mais zoação do rival do que o próprio corintiano, mas Corinthians não sabe jogar Libertadores. Falou espanhol, falou uma língua diferente, Corinthians treme, né? Isso pra mim, tremenda de uma idiotice. Mas, quem quer acreditar nisso, beleza, mas quem lá no Corinthians vai mudar a mentalidade desse time em relação a Libertadores? Isso tem que vir da alta cúpula, passar isso pro técnico e fazer o técnico passar pros jogadores. Você vai ter uma postura diferente nesse jogo. Você precisa entrar nesse jogo para vencer. Não por você, mas pelos milhões de torcedores que acompanham o time, que ajudam a manter esse clube e a manter o seu salário. Você vai entrar para vencer. Essa é a postura que tem que ser passada. E muito mais. Tem que fazer uma pré-eleição, assim, mudar a mentalidade, né? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas, enfim, a mentalidade dentro do clube tem que mudar. Tem que ser uma mobilização diferente para esse tipo de jogo. Libertadores e agora vamos pro clássico, né? Pô, chegar nos caras, olha aqui os últimos jogos. Olha quantos jogos a gente vem perdendo, empatando com o São Paulo. Faz quanto tempo que a gente não ganha do São Paulo? Desde 2023. Desde 2010 que não ganha pelo Brasileirão. Porra, vamos entrar com sangue no olho. Passa esse espírito de guerra, esse espírito de vitória pro clube. Da alta cúpula passa pro técnico passar pros jogadores. Mas não, entra todo mundo num banho-maria, os jogadores no salto alto. Você vê, assim, os jogadores já não são bons. Já não são muito bons, né? Você tira ali o Garro, que é o melhor do time, pra mim, sim. Você tem uma qualidade ali do Memphis, que é um a menos, não, aí a gente vai falar dele. Você tem o Roberto tá machucado. Tem jogadores que você tem qualidade, mas na sua maioria não são grandes jogadores. O Corinthians não tem um grande time. E geralmente quando o Corinthians não tinha um grande time, a gente compensava com vontade e com raça. Então o Corinthians não tá nem compensando com isso, nem com vontade e com raça. Os jogadores entram, parece que é mais um jogo, tanto faz, tanto fez pra eles. Porque realmente, é o que me parece, né? Tanto faz, vai pra casa deles, luxuosas, fruto do ótimo trabalho deles. Legal, ótimo trabalho, mas não tá nem aí. E vamos embora pro próximo jogo. Vamos receber o salário, vamos receber bônus.
enfim, não tá nem aí pro o que realmente o torcedor corintiano, que o que realmente sente na pele e sofre, né? Enfim. E por isso que vira esse time sem identidade, esse time sem vontade, esse time sem raça, esse time sem gana de vencer. Se entra num jogo com gana, pelo menos a gente arranca um empate no Morumbi. Enfim, e é isso que falta para esse time. Tem vários lances aí, se eu vou tentar colocar aqui, se eu não conseguir colocar na edição, mas tem vários lances que mostram, eu vi no Instagram, mas tem vários lances que mostram a vontade desse time. Eu vou colocar um emblemático aqui, pelo menos, que é o do Félix Torres, que eu vi hoje, um amigo meu me mandou, né? Olha o contra-ataque do segundo gol do São Paulo, olha a vontade do Félix Torres para voltar, olha o pique dele, um jogador titular da seleção equatoriana, né? Olha aí, olha a vontade, vê se isso é postura de jogador, vê se isso é postura de gente de jogador que está no Corinthians. Eu duvido, eu não sei o salário, eu duvido mais que o Félix Torres receba menos que 500 mil reais no Corinthians. Pra ele voltar desse jeito aí, que ele voltou. E aí eu te falo. E aí a gente já vai falar de Félix Torres, de tudo isso aí do time do Corinthians. Vamos falar agora de um detalhe aqui que é o Memphis Depay. Eu vi muitas análises. Eu vi o Cross, que tem um canal aqui no YouTube, quem é corintiano sabe do Cross. Eu vi o Vessone falando. Eu vi o Neto falando. Eu vi o Edu do Futirinhas. O Edu não, Pepe. Perdão, do Futirinhas falando. Eu vi o pessoal do Jovem Pan falando, Vampeta, enfim. Então eu vi várias análises aí falando. E várias análises diferentes. E a gente pode ter uma visão diferente de cada um, né? Mas, pô, o custo-benefício do Memphis, os números do Memphis são bons. Para ter números bons contra a Ferroviária no Campeonato Paulista, contra a Água Santa, contra Sport, contra Vitória, eu acho que um jogador de 500 mil por mês pode fazer a mesma coisa, né? Do que um jogador de 6 milhões por mês. Porque qual foi o gol do Memphis em clássico? Qual foi o gol do Memphis contra o Flamengo? Contra o Atlético Mineiro? Quando que o Memphis decidiu uma Sul-Americana? Ou decidiu a Libertadores? Pra mim, eu vi o Vessone hoje falando. O Vessone falou assim: pra você trazer outro jogador, pra você contratar outro jogador com esse valor, o Palmeiras, ele até citou a contratação do Vitor Roque pelo Palmeiras. Pô, mas os números são bons. Aí eu falo até do Vessone, beleza, você não... mas o Corinthians pode ter um jogador como esse? O Corinthians precisa de um jogador como esse? Tudo bem, vocês vão me falar aqui. Ontem, a grande chance do Corinthians saiu do pé dele, que ele enfiou o Romero na cara do gol, né? Enfim, o único lance dele do jogo. Se o Romero faz o gol, 0x0, 1x0 pro Corinthians, poderíamos estar falando de outra maneira aqui. Mas mesmo que, vamos supor, que ele dê assistência pro Romero, 1x0 Corinthians ganhou. A minha opinião ia ser a mesma sobre ele. Eu acho que obrigado pelos serviços prestados. Aproveita que a janela está aberta. Tchau. Tenta acertar tudo com ele do que tem que pagar até agora. E obrigado, Memphis. Porque, gente, o custo-benefício não é bom. Na minha visão, não é bom. E aí você vai falar, pô, você vai trazer outro perna de pau, você vai deixar, se ele for embora, quem vai jogar? O Thales Magno, que é horrível, é pior do que ele? Mas é tudo a questão de realidade que é o clube. O Corinthians pode ter um jogador como ele? Não pode. E é por isso que o Corinthians está nessa situação. Como gente como o Vessone, eu gosto muito do trabalho do Vessone, tá? Mas eu só tô falando porque ele defendeu a permanência do Memphis. E tem torcedores que defendem a permanência do Memphis. Eu não estou nem caindo na opinião do Neto, tá? Porque o Neto vai muito contra ele. E eu vejo alguns torcedores falando assim, é o Neto querendo criar crise. Mas me fala, se o Corinthians tivesse, vamos lá, um mínimo de gestão, o Corinthians não faria um contrato que paga hotel, paga empresa de segurança, dá bônus pro cara da assistência, pro cara fazer gol. O cara já recebe 6 milhões e ainda precisa de um monte de bônus. Eu imagino se o Pelé e o Maradona jogassem hoje. Que contrato que eles fariam para esses jogadores? Né? Um contrato desse para um Memphis, que é um jogador, um ótimo jogador, mas pelo amor, né, gente? É um contrato para um cara que é um craque. O cara recebe a cada assistência que ele dá, a cada gol que ele faz, ser relacionado para jogos, que é a obrigação dele estar jogando, fazer gol. Pô, cara, não, eu acho que não. Eu só queria dar essa opinião sobre o Memphis. Eu acho que o custo-benefício é muito alto. E aí é o que eu digo para vocês: o Corinthians não precisa desse jogador. O Corinthians não pode ter esse jogador. Por quê? Vocês me falam, vai deixar o Thales Magno jogar? O custo-benefício do Thales Magno é menor?
É a realidade do clube, gente. Porque senão a gente nunca vai sair disso. Vai ficar pagando 6 milhões por um Memphis enquanto a dívida tá chegando a quase 3 bi. Vocês precisam entender que o Corinthians não pode ter o time que tem, não pode ter a folha salarial que tem. A gente precisa pôr os pés no chão. E já começa pelo Memphis. Não pode ter um jogador como ele. O Corinthians tem que fazer um time barato, um time com um custo-benefício. Sim, pô, o Corinthians tem a terceira maior folha para cair na Libertadores, para cair na Sul-Americana. Vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí, o que vocês acham? Pode estar fora já da Copa do Brasil. Para brigar por meio de tabela no Brasileirão? Enquanto isso a dívida aumentando, é o que vocês não entendem. O dia que o Corinthians estiver com as dívidas em ordem, com a dívida controlada e tiver orçamento para fazer contratações, a gente vai estar como um Palmeiras, a gente vai estar como um Flamengo, podendo contratar grandes jogadores para brigar por grandes coisas. Enquanto isso, o Corinthians não tem, hoje em dia, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o Memphis, não tem dinheiro para pagar a empresa de segurança e se afundando mais em dívidas. A gente nunca vai ter um time competitivo se a gente continuar com esses gastos, com esses altos gastos em jogadores medíocres. Por exemplo, o Félix Torres é medíocre. Não é possível que tenha um lateral, não tem um lateral na base que seja melhor que o Félix Torres. Não tem um zagueiro que seja melhor que o Félix Torres. O Choca é melhor que o Félix Torres. E ele não tem o custo que o Félix Torres tem. Então, a gente precisa entender, e aí é mentalidade de torcedor corintiano. Precisamos colocar os pés no chão. O Corinthians já está brigando por essa zona. O Corinthians não está na Libertadores, o Corinthians não está na Sul-Americana, o Corinthians pode cair na Copa do Brasil e o Corinthians é meio de tabela do Brasileirão. Então, se for para ser tudo isso, é melhor ter um time barato, pagar as dívidas para que um dia a gente tenha condições. Isso vai demorar, pode demorar uns 3, 4, 5 anos, ficar nesse limbo por esse tempo todo, e é isso que vocês têm que entender. Sofrer agora para poder colher os frutos lá na frente. Então, o Corinthians precisa reduzir para que no futuro consiga fazer grandes contratações, porque não adianta você ter um Memphis, que é um craque, né? E ter o Félix Torres fazendo o que faz na lateral. Precisa ter um time competitivo. É claro que se o Memphis estivesse num time redondo, ele poderia render bem mais. Mas nesse time ruim não vai render. Então é isso. Não só o Memphis, Félix Torres, todo mundo que tem um salário acima de 500 mil, fora, reduziria o teto do Corinthians para 500 mil, para ter um time que o Corinthians possa ter e equalizar suas dívidas. Porque o que adianta você ter time caro e não brigar por nada? Ou vocês acham que o Paulista tá de bom tamanho pro Corinthians? Para mim não tá. Enfim, então, dito isso, ontem o Corinthians perdeu totalmente a identidade de clássico. O São Paulo foi superior, é um time sem vontade nenhuma de vencer os seus jogos. Não tem gana, não tem sangue nos olhos, entra no salto alto. O Garro, o Hugo, o Carrilho jogam sozinho, porque o Romero, obrigado pelos serviços prestados. Mas tchau. Obrigado pelo serviço. O Romero, eu sempre achei um Romero ruim. Mas ele compensava com raça. Hoje o Romero não compensa com nada. Perdeu o gol que poderia ser do 1-0. Um ótimo passe do Memphis, para não falar que eu estou falando mal do Memphis. Mas então, obrigado, Romero. Tchau. É isso. A postura do time passa também pela postura do técnico. Dorival, eu achei que ele ia mexer, igual ele mexeu. Um time manteve. Muita gente comentando, deixa o Romero e tira o Memphis. Para mim, tanto faz. O Memphis também ontem era 1 a menos para mim. Não sei se vocês assistiram o primeiro tempo. Tirando a bola que ele enfiou pro Romero, o que ele fez demais? O que ele fez no jogo? Não é combativo, não ajuda. 1 a menos. Então o Romero por Memphis, 16 por meia dúzia. Mas o Dorival mexeu no time, mas o time, postura continua a mesma. Eu achei que o Corinthians ia voltar no segundo tempo, tentando fazer para buscar o empate, para botar uma pressão. Não. O Dorival também parece que tanto fez por ele. Eu acho que ele tá, depois do que aconteceu na seleção, eu acho que tanto fez, tanto faz. Então, assim, não sei. Não sei qual que é o futuro desse time aí. É brigar ali, meio de tabela. Nem sei se o Corinthians tem capacidade de ir para uma Libertadores direto, que seria ótimo para as finanças do clube.
estar na Libertadores. Mas com essa postura, com esses jogadores desse jeito, com o Dorival, que é um cara que sempre foi conhecido por ter variações, conseguiu mudar, foi o único que colocou, eu sempre falo isso, foi o único que colocou o Pedro e o Gabigol para jogar junto, mas ele continua o mesmo esquema do Ramon Dias. Se fosse para continuar o mesmo esquema e o time piorar, era melhor ter deixado o Ramon Dias. Enfim, eu acho que é isso. Já o vídeo tá ficando longo. Se eu deixei passar algum detalhe, deixa aí nos comentários também o que vocês acham. Agradeço aí o primeiro vídeo aqui do canal. Quem puder deixar o like, curtir, compartilhar, comentar aí para ajudar uma força. E é isso. E se vocês discordam de mim em alguma coisa, vamos conversar aí no comentário, eu vou respondendo vocês. Mas é isso, galera. Próximo jogo aí do Corinthians, eu nem sei para falar a verdade qual que é o próximo jogo aí do Corinthians. Mas é isso, a gente vai tentar brigar para ficar no meio de tabela. Acho que o Corinthians não cai. E vamos ver o que acontece com o Palmeiras na Copa do Brasil, porque o que resta isso pra gente, se a gente conseguir ganhar alguma coisa ainda, é a Copa do Brasil, né? Porque o Brasileirão esquece. É isso, galera. Um abraço e vamos. Mais pra frente eu vou postando mais vídeos, tá? Esse é o primeiro de muitos. Valeu!